E se eu te dissesse que a grandiosidade falsa, aquela máscara de superioridade que observamos em certas almas, já carrega a semente da sua própria derrocada, inscrita nas leis mais antigas e imutáveis da existência? Estamos falando de um ciclo kármico inexorável, onde o eco da mentira e o vazio do ego inflamado não apenas retornam, mas se manifestam como a ruína estrutural da própria psique. O universo não negocia com ilusões. Ele apenas reflete a verdade profunda e implacável do ser. Isso não é o que você ouve nos consultórios ou nos manuais de autoajuda. Poucos se atrevem a olhar para o narcisismo não como um diagnóstico superficial, mas como uma falha profunda na jornada de individuação, uma recusa em integrar a sombra. A maioria ignora que a queda é garantida pela arquitetura do inconsciente. Fique até o final, porque nos últimos 30 segundos eu vou te mostrar a única ferramenta junguiana capaz de proteger a sua própria energia psíquica e desmontar a projeção de culpa que o narcisista desesperadamente tenta depositar em você, tornando-se imune à sua teia de distorção. O próprio Carl Jung, ao mapear a dança entre o consciente e o inconsciente, nos deixou pistas claras de que a estrutura inflada do ego, típica deste perfil, é um castelo de areia que cede à maré da verdade interior. Se você sente que a sua luz está sendo drenada ou que a sua realidade está sendo distorcida por alguém que vive na sombra do próprio eu, um desses 5 mecanismos cósmicos já está em pleno funcionamento na sua vida, trabalhando sutilmente para restaurar o equilíbrio e forçar a alma iludida de volta ao eixo da realidade. Hoje você vai desvendar as 5 leis espirituais, que são a verdadeira sentença do narcisista. Vai aprender a identificar os sinais arquetípicos dessa implosão iminente e, mais importante, descobrir como usar essa sabedoria para blindar o seu campo energético e retomar o seu poder pessoal, compreendendo que a justiça do inconsciente é sempre perfeita. Ao final deste vídeo, vou revelar qual é a lei suprema de causa e efeito que atua como o juiz sombrio, garantindo que o universo cobre o preço de cada alma que se recusa a ser verdadeira consigo mesma. A lei que nem mesmo o ego mais grandioso pode subverter. O mergulho no entendimento do narcisismo, sob a lente profunda da psicologia analítica de Carl Jung, é, antes de tudo, um convite à contemplação da tragédia humana. Não se trata de um estudo moral, mas sim de uma observação da falência estrutural que ocorre quando o ego se recusa terminantemente a reconhecer sua origem na vastidão do si mesmo e, em vez disso, opta por construir uma cidadela isolada, a persona, que se torna uma prisão dourada. O narcisista, nessa perspectiva, não é apenas alguém que ama a si mesmo em demasia. Ele é aquele que idolatra a própria imagem projetada, o reflexo distorcido que o mundo lhe devolve, e vive em terror constante de que essa máscara se quebre. Esse terror é o motor da sua destrutividade, e é exatamente aqui que as leis do universo, que Jung chamaria de ritmos arquetípicos do inconsciente coletivo, entram em ação. O universo, ou a psique, em sua totalidade, não tolera o desequilíbrio eterno. Ele busca incessantemente a totalidade, a união dos opostos. A inflação do ego narcísico é o oposto direto da humildade necessária para a individuação. É a recusa em carregar a própria cruz da incompletude, a negação da sombra. E essa negação tem um custo espiritual e psíquico que deve ser pago. Nós começamos essa jornada de revelação com a primeira grande força cósmica, que age como um espelho de ferro diante da ilusão narcísica, a lei da ressonância e do vazio. O que significa ressonância neste contexto? Significa que a energia emitida retorna, mas no caso do narcisista, essa emissão é intrinsecamente vazia. A grandiosidade é apenas a compensação patológica de uma profunda sensação de insuficiência interna, de um buraco negro na alma.
Eles projetam uma imagem de completude e superioridade, mas essa imagem é oca. O universo, então, começa a ressoar com esse vazio. A princípio, pode parecer que eles atraem sucesso, admiração e poder, pois a persona é habilidosa. Mas à medida que o tempo avança e a exigência de manter a ilusão cresce, o que retorna não é mais a admiração genuína, mas sim a atração de situações, pessoas e eventos que apenas reforçam e expõem essa nulidade central. É como se a própria estrutura da sua vida, que eles tentam controlar maniacamente, começasse a desmoronar por dentro. O material que compõe a máscara, sendo falso, não suporta o peso da realidade. Eles atraem relacionamentos que, em última instância, refletem o seu próprio trauma não resolvido. Eles atraem oposição que não podem vencer. Eles atraem o fracasso exatamente nas áreas onde mais precisam provar sua superioridade. O eco do vazio é o colapso do propósito. Se não há um si mesmo autêntico por trás da persona, não há fundação. E sem fundação, a casa cai. Jung nos ensina que o processo de individuação exige a honestidade radical consigo mesmo. O narcisista vive na desonestidade radical consigo, e o universo simplesmente devolve a conta dessa falsidade em moeda de solidão e desintegração. A ressonância do vazio é o destino da alma que escolheu a mentira como sua morada. A vibração que emana é a da manipulação, e a única coisa que o macrocosmo devolve implacavelmente é a certeza de que a verdade, aquela que eles tentam desesperadamente enterrar, será o único juiz. O peso dessa primeira lei se manifesta no isolamento progressivo. O narcisista, no auge de seu poder percebido, sente-se invencível. Mas o que ele atrai são apenas satélites, reflexos, espelhos que confirmam sua ilusão. Ele nunca atrai almas que o desafiem a crescer, pois ele rejeita a possibilidade de imperfeição. Ele repele a profundidade. O preço da grandiosidade é a superficialidade das conexões. E essa superficialidade a longo prazo se traduz em um isolamento metafísico, um deserto existencial. Ele pode estar rodeado de admiradores, mas está espiritualmente sozinho. A lei da ressonância garante que, se você projeta falta de empatia, você só atrairá o vazio da conexão humana. O espelho quebrado do narcisista começa a refletir apenas a sua própria imagem fragmentada. A dor do retorno é a dor de não ser visto de verdade, pois ele se recusa a se mostrar de verdade. E essa dor corrói o seu interior, mesmo que a fachada permaneça impecável por algum tempo. O universo não precisa puni-lo, ele apenas cessa de sustentar a miragem. O narcisista se torna o prisioneiro da sua própria invenção, sentenciado à companhia perpétua de um eu que ele mesmo detesta, mas que tenta desesperadamente maquiar. Avançamos agora para a segunda força, talvez a mais crucial do ponto de vista junguiano, a lei da integridade da sombra. O narcisista é a encarnação da recusa em integrar o material sombrio. Ele não pode, em hipótese alguma, admitir fragilidade, erro, inveja ou qualquer traço que o diminua. Tais aspectos são imediatamente cindidos da consciência e projetados no mundo exterior. Você, o outro, a vítima, é quem deve carregar a culpa, a vergonha, a incompetência. O mundo é culpado. Ele, o narcisista, é o herói injustiçado ou a vítima perfeita. Jung afirmava que o caminho para a totalidade, o si mesmo, passa obrigatoriamente pela aceitação e integração da sombra. O aspecto reprimido de nós mesmos, o lado escuro, mas também a fonte de energia vital não reconhecida. Quando essa integração é negada, a sombra não desaparece. Ela se torna um golem, uma criatura autônoma e destrutiva que vive nas periferias da psique, pronta para irromper na vida do indivíduo através de projeções massivas.
A lei da integridade da sombra opera garantindo que tudo o que for reprimido e negado buscará, inevitavelmente, um caminho de volta ao consciente. Como o narcisista barricou a porta interna, essa sombra volta como um bumerangue externo. As qualidades que ele nega em si, por exemplo, a raiva descontrolada, a necessidade de validação, a insegurança fundamental, ele vê em toda parte e ataca com fúria desmedida. O universo, nesse sentido, não está punindo-o, mas sim insistindo na sua cura, forçando-o a confrontar seu próprio conteúdo psíquico através do reflexo no outro. O problema é que o ego narcísico é tão rígido que ele não consegue ler o reflexo. Ele apenas o destrói. Ele destrói o portador da mensagem em vez de ouvir a mensagem. Contudo, a pressão do inconsciente é incessante. A sombra reprimida se acumula como pressão tectônica. Em algum momento, ela irrompe não apenas em explosões de fúria irracional, o suprimento narcísico falho, mas também em colapsos psicológicos internos, crises de pânico, doenças psicossomáticas ou em situações externas de humilhação pública que forçam o ego a confrontar sua falibilidade. O golem da sombra não é maleável, ele exige ser reconhecido, e a única maneira que o universo encontra para forçar esse reconhecimento é através da dor. A integridade da sombra é o motor da autodestruição narcísica. Eles se sabotam, cometem erros flagrantes de julgamento, destroem as pontes que construíram, pois a sombra não lhes permite manter a paz. A paz exigiria a humildade de admitir que a grandiosidade é uma farsa. E essa admissão é a morte psíquica que o narcisista mais teme. A queda é apenas o momento em que a sombra, cansada de ser negada, toma as rédeas da vida e orquestra a exposição da persona, revelando a criança ferida e carente que está por baixo de toda a armadura de superioridade. É a cena dramática onde o herói cai e revela-se o tirano. E esse tirano, conforme mapeado nos arquétipos universais, está destinado ao isolamento final. A psique, na visão junguiana, é um sistema autorregulador. O narcisismo é uma anomalia, uma doença da unilateralidade. A cura, ou a correção, vem da totalidade, e o universo usa a sombra para exigir essa totalidade. A integridade não é apenas uma questão moral, é uma lei psíquica. Nós prosseguimos para a terceira lei, que lida diretamente com a teia de relações humanas e o intercâmbio de vida, a lei do retorno energético ou o karma da manipulação. O narcisista opera no mundo através da extração de energia. Ele não nutre, ele drena, ele não compartilha, ele exige tributo. Esse tributo é o suprimento narcísico, o combustível da persona. A manipulação é o seu método primário de navegação no mundo, utilizando a culpa, a vitimização ou a sedução grandiosa para obter o que deseja: atenção, poder, controle. No entanto, a energia é uma moeda universal que não pode ser falsificada. Toda ação tem uma reação, e no nível sutil do intercâmbio humano, o ato de manipular gera uma dívida energética que será inevitavelmente cobrada. Em termos práticos, o retorno energético se manifesta como a falha gradual da confiança universal. O narcisista, a princípio, consegue enganar, iludir e seduzir. Mas a repetição do padrão destrutivo começa a saturar o campo relacional. As pessoas, mesmo as mais ingênuas, eventualmente despertam para a inconsistência entre a palavra e a ação, entre a persona e a sombra. O universo dos relacionamentos começa a se retrair. Aqueles que foram usados se afastam. Aqueles que observaram aprendem a se proteger. A vida do narcisista se transforma em uma série de ciclos de atração e repulsa, mas cada novo ciclo é mais curto e menos satisfatório que o anterior. O suprimento se torna cada vez mais escasso.
A manipulação, que antes era uma ferramenta de sucesso, se torna um obstáculo intransponível, pois o universo se torna cético em relação à sua intenção. A lei do retorno energético é cruelmente precisa porque ela não é pessoal, ela é matemática. Se você semeia desconfiança e extração, você colhe isolamento e resistência. Os recursos emocionais, financeiros, sociais que ele manipula para si se tornam fluidos e escorrem pelos dedos, pois não foram obtidos por mérito ou integridade, mas por artifício. Essa lei não exige um juiz externo, ela é a própria dinâmica da vida. A vítima do narcisista, ao conseguir se afastar e se curar, fecha o ciclo de drenagem. A energia que era roubada é retida, e o narcisista se vê com uma crise de abstinência, forçado a buscar suprimento em fontes cada vez mais precárias e distantes. Essa busca desesperada e insaciável é a sua condenação, pois ele nunca encontrará o suprimento que realmente precisa, o amor próprio e a aceitação interior. Porque ele está buscando externamente aquilo que só pode ser encontrado na caverna da sua própria alma. A energia retorna com o sinal invertido, a falta de energia vital, o cansaço constante de manter a fachada, o esgotamento emocional que se manifesta como depressão ou fúria patológica. O karma da manipulação é a solidão do tirano que percebe, tardiamente, que não há mais ninguém disposto a servi-lo. Chegamos à quarta lei, profundamente enraizada na psicologia junguiana e na jornada do herói. A lei da individuação invertida. Jung define a individuação como o processo psicológico de desenvolvimento da personalidade que emerge do centro do si mesmo e se distingue do inconsciente coletivo e das influências externas. É o caminho de se tornar quem realmente se é. O narcisista, contudo, inverte esse processo. Ele não se move em direção ao si mesmo, ele se move em direção à persona inflada. Ele se torna uma cópia carbono da expectativa social de sucesso, beleza ou poder, rejeitando o seu núcleo autêntico por considerá-lo fraco ou imperfeito. A persona, que deveria ser um meio de interação com o mundo, torna-se um fim em si mesma. A lei da individuação invertida afirma que toda energia direcionada à persona, e não ao self, é energia desperdiçada em termos de desenvolvimento da alma. O narcisista investe toda a sua força vital em manter uma fachada externa que não corresponde à sua realidade interior. Ele está vivendo a vida de um fantasma socialmente aceitável, mas psicologicamente morto. A individuação é o processo de unir os fragmentos da psique. A individuação invertida é o processo de fragmentar a psique para sustentar o ego. O universo, no entanto, é orientado para a totalidade. Ele tem um ímpeto inato para empurrar o indivíduo de volta ao caminho de sua verdade essencial. Quando essa pressão é resistida, o indivíduo entra em um estado de neurose crônica e existencial. O efeito prático dessa lei é a ausência de crescimento real. O narcisista pode acumular títulos, riquezas e seguidores, mas o seu eu interior permanece estagnado no trauma infantil, na ferida da carência. Ele não aprende com os erros, pois ele não os reconhece como seus. A ausência de autocrítica impede o desenvolvimento da consciência. A vida se repete em ciclos viciosos. Ele troca de parceiros, de empregos, de cidades, mas ele leva consigo o seu problema fundamental, a recusa em ser imperfeito e humano. A força do si mesmo, o centro unificador da psique, começa a se manifestar como doença física ou depressão profunda, um sinal de que a alma está em greve. O organismo total se revolta contra o tirano do ego que o está sufocando. A individuação invertida é o caminho da não-vida, e o universo reage a essa negação da vida com a própria negação do fluxo. Quando o si mesmo é ignorado, a vida perde o sentido.
O narcisista pode ter tudo, mas sente um vazio incomensurável, pois ele está vivendo a vida de outro. E esse vazio é a garantia de que, eventualmente, ele precisará de uma crise existencial monumental para forçá-lo a olhar para dentro. Essa crise é a maneira pela qual o universo tenta forçar o reinício da individuação, exigindo que o indivíduo abandone a persona e comece a busca pelo self soterrado. Se ele resistir à crise, a queda será catastrófica. Se ele ceder, será o início de uma longa e dolorosa redenção. Mas para muitos, a rigidez do ego narcísico é tão grande que a redenção é uma porta que eles não conseguem sequer enxergar. O universo não falha em oferecer a chance, é o ego que falha em aceitá-la. A lei da individuação invertida garante que o sucesso externo, sem a verdade interna, é o fracasso da alma. E chegamos, por fim, à quinta lei, que é o princípio da entropia psicológica, a lei do fluxo e da rigidez. O universo é movimento, mudança e polaridade. Jung enfatizava que a vida psíquica saudável é fluida, capaz de se adaptar aos opostos, de aceitar a tensão entre a luz e a escuridão, entre o bem e o mal. A neurose, ao contrário, é estagnação e unilateralidade. O narcisista é a personificação da rigidez psíquica. Ele precisa de controle absoluto, previsibilidade e validação constante para manter a sua persona intacta. Ele é alérgico ao caos, à incerteza e principalmente ao feedback que contradiz a sua autoimagem inflada. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora no primeiro comentário fixado e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. A lei do fluxo e da rigidez opera assim. Quanto mais rígida a estrutura, mais frágil ela se torna diante de um impacto inesperado. O ego narcísico é uma armadura impenetrável que se recusa a dobrar, e a vida, implacavelmente, exige flexibilidade. Quando o inevitável acontece, a perda, o envelhecimento, a falha, a humilhação, o narcisista não tem mecanismos internos de adaptação. Ele não pode se curvar. Ele só pode quebrar. O universo envia ondas de mudança. O ego rígido reage com negação e intensificação da manipulação. Essa intensificação apenas acelera o colapso. É como uma barragem que se recusa a liberar a pressão da água. A própria pressão a destrói. A rigidez o condena à repetição de padrões. Ele não consegue aprender novas formas de relacionamento ou novas perspectivas de vida, pois isso exigiria que ele admitisse que o seu antigo modelo estava errado. Ele se torna previsível em sua destrutividade, facilitando o distanciamento de quem o cerca. A queda do narcisista, frequentemente, não é um evento dramático singular, mas sim uma erosão constante, o desgaste da matéria que o impede de fluir com o rio da vida. Ele se torna uma pedra parada enquanto a água corre, e o tempo o cobre com o musgo da irrelevância e da amargura. A lei do fluxo garante que tudo o que se recusa a se transformar se petrifica. A petrificação da alma é o destino daqueles que tentam controlar o fluxo cósmico em vez de navegá-lo. O resultado é a morte psíquica. Nós desvelamos as 5 grandes correntes de retorno que o universo impõe à alma que escolhe a ilusão. A ressonância do vazio, a integridade da sombra, o retorno energético da manipulação, a individuação invertida e a rigidez contra o fluxo. Todas elas trabalham em uníssono, não para vingar as vítimas, mas para restaurar a integridade do sistema psíquico e cósmico. O narcisista pode enganar o homem, pode enganar a sociedade por um tempo, mas não pode enganar a totalidade, que Jung chamaria de o si mesmo transcendente.
Esse si mesmo é o juiz final, a bússola que aponta para a verdade. E a verdade é implacável. Aprofundando a visão junguiana, o fenômeno do narcisismo pode ser visto como uma inflação arquetípica descontrolada. O indivíduo se identifica excessivamente com um arquétipo de poder, como o rei ou o herói, mas o faz de maneira unilateral e imatura. Ele tenta ser o sol do seu próprio sistema, exigindo que todos os planetas girem em torno de si. Mas, na cosmologia da psique, o sol verdadeiro é o si mesmo, e o ego é apenas um servidor, um farol na praia da consciência. Quando o ego tenta usurpar o lugar do si mesmo, ele se torna um tirano interno, e os arquétipos inferiores, a sombra, o ânima, animus reprimido, a criança interior ferida, se revoltam. O universo, a totalidade, reage à usurpação, forçando o ego de volta ao seu lugar humilde. Pense na sombra, o conteúdo reprimido. O narcisista nega sua dependência, sua fraqueza, seu medo de ser inadequado. Ele projeta essa sombra nos outros, transformando-os em vilões ou incompetentes. Essa projeção é um mecanismo de defesa, mas é também um ato de violência psíquica. A lei da integridade da sombra garante que o material projetado cria uma tensão insustentável no campo energético do narcisista. Ele está, literalmente, cercado pelos seus próprios demônios, mas os vê com outros rostos. Ele vive em constante estado de guerra, pois está em guerra consigo mesmo. E o preço de viver em guerra perpétua é o esgotamento total. A energia que deveria ser usada para a criação e a individuação é gasta na defesa da fortaleza do ego. A lei da ressonância e do vazio se torna ainda mais dramática quando consideramos a questão do amor. O narcisista busca amor, mas o que ele oferece é uma imitação calculada. Ele não pode se conectar com a profundidade, porque a profundidade exigiria vulnerabilidade, e vulnerabilidade é a antítese da persona. O universo, então, não lhe devolve o amor, mas sim o seu oposto. A admiração vazia, a bajulação interesseira. Ele atrai pessoas que refletem a sua própria superficialidade ou a sua própria necessidade de validação. Ele se torna o centro de um ciclo vicioso de troca de falsidades, e esse ciclo é, fundamentalmente, insatisfatório. Ele nunca está saciado. O poço da sua carência é fundo porque ele se recusa a enchê-lo com água da fonte interior, o si mesmo. Ele tenta enchê-lo com elogios externos, que evaporam rapidamente. A lei do retorno energético também se manifesta de forma sutil no corpo e na saúde. A manipulação constante, a mentira sustentada, o esforço para controlar a percepção alheia, tudo isso exige um dispêndio energético colossal. O corpo, a morada do self, começa a dar sinais de que a alma está sendo torturada. Doenças crônicas, crises de ansiedade, distúrbios autoimunes. O organismo físico se torna o campo de batalha onde o conflito entre o ego inflado e o si mesmo reprimido está sendo travado. O karma da manipulação não é apenas social, ele é somático. O corpo é o espelho final que não pode ser enganado pela persona. E a individuação invertida, a negação do self, é a causa da sua grande tragédia, a perda do sentido. Jung estava obcecado pela ideia de que o ser humano precisa de significado, de uma conexão com algo maior, com o inconsciente coletivo. O narcisista corta essa conexão ao se declarar autossuficiente e superior. Ele vive numa bolha hermética. E quando a vida lhe impõe a dor da finitude, da perda ou do fracasso, ele não tem um arcabouço espiritual ou psicológico para lidar com isso. O significado se esvai e ele se afunda no desespero. A queda do narcisista é a queda de alguém que perdeu a sua alma na busca incessante por um ego perfeito. Essa rigidez, que é a quinta lei em ação, é o que o torna incapaz de redenção fácil.
O caminho para a cura exige a quebra da persona, o reconhecimento da fragilidade e a dolorosa aceitação da sombra. É preciso que ele diga: eu errei, eu sou falho, eu preciso de ajuda. O narcisista prefere a ruína à humilhação de admitir a falha. E o universo, em sua sabedoria, apenas garante que a sua escolha seja respeitada. A recusa em se dobrar significa a inevitabilidade da quebra. E rigidez mental se traduz em rigidez de vida, em falta de criatividade, em repetição. Ele se torna o prisioneiro da sua própria história, incapaz de escrever um novo capítulo, pois o ego não permite que o autor interno, o si mesmo, assuma o comando. A verdade profunda que emerge deste quadro junguiano é que o universo não conspira contra o narcisista. Ele conspira a favor da totalidade, a favor da verdade, a favor do equilíbrio. O narcisista é o desequilíbrio personificado. As 5 leis não são maldições, mas sim forças corretivas. Elas são a mão do destino, o princípio arquetípico que força o retorno ao centro. E para aqueles que estão no caminho da individuação, o entendimento dessas leis serve como um escudo. Você não precisa lutar contra o narcisista. Você só precisa entender que ele já está em guerra com as forças mais poderosas do cosmos, a verdade da sua própria psique. Sua tarefa não é derrotá-lo, mas sim garantir que a projeção da sombra dele não se instale em sua própria alma. A proteção reside em reconhecer a projeção. Quando o narcisista acusa, ataca ou tenta desvalorizar, lembre-se, é o material da sombra dele que está sendo exposto. Ele está mostrando a você as partes que mais detesta em si mesmo e tentando depositá-las em você para aliviar a sua própria pressão interna. O seu poder reside em recusar o presente envenenado. Você deve devolver o pacote. Você deve dizer, não com palavras, mas com a sua ressonância interna, que aquele conteúdo não lhe pertence. Essa é a ferramenta junguiana mais potente contra a manipulação, o discernimento e a recusa da projeção. A queda de Narciso é a inevitável implosão da imagem que ele tanto idolatra. A lei suprema de causa e efeito, que atua como o juiz sombrio, que prometi revelar ao final, não é uma lei exótica ou secreta. Ela é a lei da sincronicidade. Carl Jung nos ensinou que a sincronicidade é a ocorrência de 2 eventos ou mais, ligados por significado, mas não por causa e efeito. No caso do narcisista, a sincronicidade age como a manifestação do inconsciente em sua vida externa, garantindo que o seu estado interior não resolvido se materialize em eventos externos que o forcem a confrontar a sua mentira. Quando o narcisista atinge o ápice de sua grandiosidade e manipulação, a sincronicidade entra em cena, orquestrando coincidências significativas que quebram a sua realidade. Um evento aparentemente aleatório que expõe uma falha crucial, um encontro inesperado que revela uma trapaça. A sincronicidade é a linguagem do inconsciente coletivo, falando diretamente ao ego, dizendo: seu tempo acabou. O significado da sua mentira precisa ser revelado. É a manifestação externa da lei da integridade da sombra e da ressonância do vazio. A sincronicidade não é punição, é a busca desesperada do universo pela totalidade e pelo sentido. É o momento em que a realidade externa se alinha com a verdade interna, não para machucar, mas para forçar a consciência. E é essa lei da sincronicidade que garante que o preço de se recusar a ser verdadeiro consigo mesmo será cobrado na forma de uma realidade que desmorona, forçando o indivíduo a encarar o espelho rachado de sua própria alma. O verdadeiro poder, aquele que reside no centro da individuação, é a capacidade de sustentar a tensão dos opostos sem ceder à tentação da unilateralidade ou da projeção. O caminho não é fácil, mas ele é verdadeiro. Permita que essa verdade ecoe em seu ser.
Compreenda que a sua própria jornada de individuação é o maior escudo contra aqueles que vivem na sombra. A luz que você cultiva em seu interior é a força que dissipa a ilusão externa. O trabalho é seu. A recompensa é a totalidade. Se esta jornada, ao cerne das leis psíquicas e espirituais, ressoou com a sua busca pela verdade e pelo si mesmo, se você percebeu que as forças do universo já estão em movimento para restaurar o equilíbrio, e se este mergulho profundo lhe ofereceu um novo discernimento sobre a dança entre o ego e o si mesmo, então eu o convido a um ato de sincronia. Curta este vídeo, pois ao fazê-lo, você afirma a sua própria integridade energética. Comente abaixo, compartilhando qual das 5 leis mais lhe tocou. E assim, você ajuda a trazer a sombra à luz da consciência coletiva. Compartilhe esta mensagem com aqueles que precisam urgentemente blindar o seu campo energético contra a projeção e a manipulação. E por fim, inscreva-se no canal para continuar a jornada de expansão da consciência, seguindo os mapas da alma que Carl Jung nos legou. Que a sua busca seja guiada pela integridade e que a sua sombra se torne sua aliada. A busca incessante pela totalidade não é um luxo, mas a própria imperativa da vida psíquica, o motor que impulsiona a humanidade para além da neurose e do sofrimento desnecessário. O narcisismo, em sua essência, representa uma paralisação desse movimento vital, uma calcificação da alma no estágio infantil da onipotência. Ele é a manifestação da criança ferida que, ao invés de aceitar a dor da realidade e a inevitável imperfeição humana, decide criar um universo paralelo onde suas regras são as únicas válidas. Essa recusa em crescer, essa fuga da responsabilidade do ser, é o que garante a intervenção, sempre cirúrgica e precisa, das forças de compensação que residem no inconsciente coletivo. O arquétipo do herói, tão central na narrativa junguiana, é corrompido no narcisista. O herói de verdade empreende a jornada para integrar a sombra, descendo ao submundo para resgatar o tesouro oculto da sua alma. Ele enfrenta o dragão da sua própria escuridão. O narcisista, ao contrário, finge que o dragão não existe ou projeta-o nos outros, exigindo que o mundo o reconheça como o herói antes mesmo de ter conquistado a si mesmo. Ele quer a glória sem a batalha, o prêmio sem o sacrifício. E a vida, com sua sabedoria milenar, não permite essa fraude cósmica. Essa fraude se conecta profundamente com uma sexta força que opera na dissolução da ilusão narcísica, a qual podemos chamar de lei da insustentabilidade da máscara. A persona, essa fachada social que todos usamos, é funcional e necessária para a interação cotidiana. Contudo, ela deve ser permeável e adaptável, um ponto de contato, não uma prisão. O narcisista transforma a persona numa armadura rígida e pesada, tentando convencer a si mesmo e aos outros de que ele é essa imagem idealizada. Manter essa máscara exige uma energia imensa, um esforço constante para polir o espelho e evitar qualquer rachadura que revele o vazio por trás. A insustentabilidade da máscara não é uma punição, mas um princípio de exaustão. Ninguém tem energia psíquica infinita para sustentar uma mentira em tempo integral. Chega um ponto de inflexão onde o custo de manter a ilusão se torna maior do que os benefícios que ela proporciona. As fissuras começam a aparecer na forma de furos na narrativa, inconsistências nas histórias e lapsos de controle emocional. O ego, sob pressão, começa a falhar em sua vigilância. O que era um brilho de superioridade se torna um lampejo de desespero. O comportamento se torna cada vez mais errático e exagerado, pois o narcisista precisa de doses cada vez maiores de suprimento para cobrir o buraco crescente em sua alma.
O colapso dessa máscara é doloroso e frequentemente público, pois a persona foi construída para a audiência. Quando a verdade emerge, não é apenas um deslize, mas a implosão de uma identidade inteira. As pessoas que o rodeavam, que acreditavam na imagem, sentem-se traídas e a reação delas amplifica a queda. A lei da insustentabilidade é o processo pelo qual a energia psíquica esgota-se, forçando o narcisista a enfrentar a falência da sua imagem idealizada. Ele não tem mais forças para vestir o traje, e o que resta é a vulnerabilidade crua e aterrorizada da criança que se escondeu. Essa exaustão da persona leva-nos à sétima lei, que opera no nível da percepção da realidade, a lei da distorção e do espelho quebrado. O narcisista vive numa realidade subjetiva onde ele é o centro e o narrador inquestionável. Ele reescreve a história, distorce fatos, nega a experiência dos outros e usa o gás da dúvida para minar a sanidade de quem o cerca. Essa é a maneira de manter o seu universo particular intacto. Contudo, o inconsciente coletivo tem um mecanismo de defesa contra a distorção total, que é a própria objetividade do mundo. A lei do espelho quebrado garante que, embora ele possa distorcer a realidade para si mesmo e para suas vítimas diretas, ele não pode distorcer a realidade para o cosmos. Os fatos são teimosos. A coerência é um princípio universal. O universo começa a devolver-lhe a realidade em fragmentos irrefutáveis. Uma gravação, uma testemunha, um documento, uma consequência não manipulável. É como se o destino começasse a fornecer provas objetivas da sua mentira. Essa lei é o que causa a paranoia e a ansiedade crescente no narcisista. Ele está constantemente tentando controlar variáveis demais. E quando a realidade começa a se impor de forma fragmentada, ele sente que o mundo está conspirando contra ele. Ele não entende que são as suas próprias ações que estão gerando esses fragmentos de verdade. A distorção se volta contra ele e ele começa a perder a capacidade de distinguir entre a sua narrativa e os fatos reais. Essa confusão mental e emocional é o prelúdio da sua desintegração psíquica. O espelho quebrado não é mais capaz de refletir a imagem perfeita, e ele só vê pedaços aterrorizantes da sua sombra. A perda de contato com a objetividade é a perda de contato com o senso de proporção e limites. Ele ultrapassa fronteiras éticas e sociais com uma frequência cada vez maior, pois acredita piamente na sua imunidade. E cada ultrapassagem se torna mais um fragmento de realidade que o universo usará para quebrar o seu espelho. A lei da distorção garante que a mentira, por mais elaborada que seja, é insustentável diante da gravidade dos fatos. A realidade não se curva ao ego. O ego, eventualmente, precisa se curvar à realidade. Adentrando na oitava lei, tocamos no aspecto da responsabilidade espiritual e psicológica, a lei da causalidade e do retorno da culpa. O narcisista é mestre em terceirizar a responsabilidade. Nada é culpa dele. Ele é sempre a vítima ou o injustiçado. A culpa, esse peso psíquico, é um material que precisa ser processado. Quando ele a projeta, ele alivia temporariamente o fardo, mas a energia da culpa, assim como qualquer energia, precisa retornar ao seu ponto de origem. A lei da causalidade, no sentido profundo de Jung, não é apenas sobre causa e efeito linear, mas sobre a interconexão de todos os eventos. A sua ação, permeada pela irresponsabilidade e pela falta de empatia, gera uma onda de dor e sofrimento nas suas vítimas. Essa onda não se dissipa no vácuo. Ela retorna não como vingança, mas como a manifestação das consequências naturais. O universo, ou o inconsciente, força o narcisista a beber o cálice que ele mesmo preparou. Não carregue mais esse fardo nem por mais um dia.
Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E aprenda como aplicar essas lições hoje, na prática. Atenção! O estoque é limitado e está acabando. O link está fixado no primeiro comentário fixado. Clique agora e comece a recuperar sua paz e sua confiança. O retorno da culpa se manifesta de forma interna, mesmo que ele negue publicamente. A repressão da culpa exige repressão da consciência, e a repressão crônica gera sintomas. O narcisista pode começar a ser assombrado por sonhos vívidos, onde sua sombra aparece de forma aterrorizante. O inconsciente, através dos símbolos e arquétipos, tenta forçar a responsabilidade. Ele pode manifestar-se em atos falhos, em revelações acidentais, ou em momentos de desespero, onde a verdade da sua maldade explode em um monólogo não intencional. Essa lei é a força que garante que a verdade não possa ser enterrada para sempre. O inconsciente é o guardião da verdade pessoal. E o inconsciente insiste que o indivíduo se torne consciente de seus atos e da dor que causou. Se ele resistir a esse processo até o fim, o retorno da culpa se manifesta como o isolamento completo e a amargura extrema na velhice, onde ele se torna uma figura patética, cercada apenas pelos fantasmas das suas vítimas emocionais. O peso da culpa não resolvida é a gravidade que o arrasta para o chão. A nona lei, intimamente ligada ao princípio da individuação, é a lei da autenticidade e da alienação. O caminho da individuação é o caminho da autenticidade, de alinhar a persona com o si mesmo. O narcisista escolhe o caminho da alienação, de viver distante da sua verdade interior. Ele se torna estranho a si mesmo. Ele não sabe quem realmente é, apenas quem ele finge ser. Essa alienação é o preço mais alto que se paga pela grandiosidade. A lei da autenticidade age como um princípio de atração magnética. A autenticidade atrai conexões reais, profundidade e significado. A alienação atrai superficialidade, engano e desintegração. À medida que o narcisista se afasta da sua alma, ele se torna cada vez mais incapaz de experimentar a alegria genuína ou o amor incondicional. Ele se torna um colecionador de experiências vazias, um consumidor voraz de atenção que nunca sacia a sua fome. A falta de autenticidade o aliena não apenas dos outros, mas da própria vida. Essa alienação é o vazio existencial que o persegue, independentemente de seus sucessos externos. O universo lhe devolve a ausência de sentido, porque ele escolheu a ausência de ser. Ele é um eco de si mesmo. O julgamento da lei da autenticidade não é a falência financeira ou o escândalo social, mas a percepção fria e terrível de que a vida passou, e ele não viveu a sua própria vida. Ele viveu o roteiro de uma peça que ele escreveu para ser admirado, e no final da peça, o teatro está vazio. E, finalmente, chegamos à 10ª força, que atua como o catalisador final da implosão narcísica, a lei do ciclo de compensação. Carl Jung observou que a psique é um sistema autorregulador baseado na compensação. Se o consciente se torna unilateral, por exemplo, excessivamente grandioso e positivo, o inconsciente compensa com o oposto: desespero, depressão, autodestruição. O narcisismo é a unilateralidade máxima do ego. A lei do ciclo de compensação garante que a inflação será sempre seguida pela deflação. Quanto maior o balão do ego, mais violenta será a picada que o murchará. Essa compensação não é um evento único, mas um ciclo repetitivo de ascensão e queda. O narcisista pode ter picos de poder e sucesso, mas esses picos são seguidos por crises de desespero e ataques de raiva irracional, pois o inconsciente exige que o equilíbrio seja restaurado. O ciclo de compensação se manifesta como a perda de controle emocional e a incapacidade de manter a estabilidade.
Os momentos de fúria e o desmoronamento público são as tentativas do inconsciente de restaurar a humildade e a proporção. O universo força a deflação do ego para que a alma tenha a chance de respirar. Se o narcisista resiste à deflação, ele intensifica a unilateralidade, o que leva a um ciclo de compensação ainda mais violento. É uma espiral descendente, onde cada tentativa de reafirmar a superioridade é seguida por uma humilhação mais profunda. O mecanismo compensatório é a garantia de que a natureza não suporta o desequilíbrio eterno. A psique busca o equilíbrio, a alma busca a verdade. E o narcisista, ao rejeitar o caminho do meio, o caminho da humildade e da humanidade, condena-se a viver na montanha-russa viciosa dos picos de grandiosidade e dos vales de depressão e paranoia. Ele se torna, em última instância, uma vítima da sua própria estrutura psíquica, aprisionado pelo seu ego. O entendimento dessas 10 leis, a ressonância do vazio, a integridade da sombra, o retorno energético da manipulação, a individuação invertida, a rigidez contra o fluxo, a insustentabilidade da máscara, a distorção e o espelho quebrado, a causalidade e o retorno da culpa, a autenticidade e a alienação e o ciclo de compensação nos oferece não apenas uma percepção sobre o narcisista, mas, crucialmente, uma visão sobre o funcionamento profundo da nossa própria psique. A observação junguiana do inconsciente coletivo revela que esses padrões não são exclusivos de uma patologia, mas são forças arquetípicas que atuam em todos nós. O narcisismo é apenas o extremo patológico da tendência humana de evitar a dor e a sombra. Ao observar o destino do narcisista, somos convidados a examinar a nossa própria persona e a nossa própria sombra, onde nós também estamos resistindo ao fluxo, onde estamos terceirizando a culpa, onde estamos investindo energia na imagem externa em detrimento da verdade interna. O trabalho de individuação é o antídoto mais potente contra a doença do ego inflado. É um caminho que exige coragem, pois implica a constante confrontação com o material sombrio, com as nossas próprias fraquezas e com a nossa capacidade inata de causar dor. Mas é o único caminho para a totalidade e para a vida plena. Aquele que se recusa a carregar a sua sombra se torna o fardo para a sociedade e, inevitavelmente, para si mesmo. O universo não permite que ninguém escape da sua própria verdade. A sincronicidade, como lei suprema, garante que o mundo externo se alinhe à verdade interna não resolvida. No caso do narcisista, ele manifesta o seu conflito interno na forma de desastres externos, revelações humilhantes e a perda gradual de tudo o que ele valoriza, não como punição, mas como um chamado estrondoso à consciência. O universo grita quando o sussurro da alma é ignorado. Para você que buscou essa percepção para se libertar ou se proteger, o conhecimento é o primeiro passo para o empoderamento. Você entende agora que a queda do narcisista é um evento interno, psíquico, garantido pelas leis da própria natureza. Você não precisa se vingar. Você só precisa se afastar e permitir que as forças de compensação façam o seu trabalho inexorável. O seu foco deve ser sempre a sua própria luz. A sua resposta à projeção do narcisista deve ser o aprofundamento da sua autenticidade. Quando ele tenta lhe dar a culpa, lembre-se, essa culpa é o material da sombra dele, e você tem o poder de recusar a aceitação desse fardo. A fronteira entre o seu ego e o dele é o seu campo de batalha, e a sua arma é o discernimento. O discernimento é a chave para a liberdade psicológica, a capacidade de ver a sombra sendo projetada sem se identificar com ela. Quando o narcisista ataca a sua realidade, ele está, na verdade, atacando a sua própria negação da realidade. A sua única resposta é manter-se firme no seu si mesmo, ancorado na sua verdade interior. A verdade é imune à manipulação.
O seu si mesmo é o seu santuário. A jornada de individuação é, em si mesma, a garantia de que você não se tornará um eco vazio, como ele. É o compromisso de viver uma vida com sentido, aceitando a luz e a sombra, a força e a fragilidade. Essa aceitação é a prova de que você está em fluxo com o universo e não em rigidez contra ele. É a aceitação da sua humanidade. Essa humanidade é a força que desarma a grandiosidade. O narcisista odeia a humanidade, pois ela implica limitação e finitude. Ao abraçar a sua imperfeição, você se torna inatingível pelo julgamento dele, pois ele só pode manipular aqueles que buscam a perfeição inalcançável. A sua liberdade reside em ser, com humildade, quem você realmente é. A sombra que você integra se torna a sua sabedoria. A dor que você processa se torna a sua compaixão. A verdade que você aceita se torna a sua força. Esse é o caminho do herói de verdade, o caminho que se recusa a usar máscaras pesadas e que se move em direção à totalidade, ao invés da unilateralidade destrutiva. Reflita sobre a profundidade da lei do retorno energético. A energia que o narcisista drena dele mesmo para sustentar a persona e a energia que ele drena dos outros através da manipulação nunca é reposta por fontes autênticas. Ele vive de empréstimos. E o universo, como um banqueiro implacável, exige o pagamento com juros. O juro é a sua solidão e a sua desintegração. A sua libertação é observar esse ciclo de longe, sem a necessidade de intervir. A queda dele não é a sua vitória é a sua capacidade de reconstruir a sua própria vida fora da teia de distorção. Você não deve se consumir com a justiça externa, pois a justiça interna, a justiça da psique, é a mais certa de todas. O que acontece quando o narcisista finalmente cai, quando a sincronicidade age de forma decisiva? O que resta é o vazio. Ele se confronta com o seu próprio nada, e é esse confronto que o inconsciente exige. A falta de fundação, a ausência de um si mesmo autêntico se revela. A vida se torna insuportável porque não há mais persona para mascarar o terror de ser apenas uma casca. O caminho que você escolhe a partir de agora é o da resiliência e da autenticidade. Cada passo na sua jornada de cura é um passo para longe da influência destrutiva do ego inflado. Cada momento de autoconsciência é uma vitória sobre a ilusão. O processo de individuação não é rápido, mas é o único que oferece a paz verdadeira e duradoura. Abrace a sua sombra, pois nela reside a sua energia bruta e a sua totalidade. Abandone a busca pela perfeição, pois ela é a armadilha que o narcisista usa para manter o seu jogo. Seja humano, seja falho, seja vulnerável, e assim você se torna imune ao ataque daqueles que vivem no terror da própria imperfeição. A rigidez do narcisista é a sua maldição. A sua fluidez é a sua bênção. Mantenha-se adaptável, aprenda com o erro e continue a se mover com o fluxo da vida, aceitando a mudança e a incerteza como companheiras necessárias. Essa aceitação é o que garante que a sua estrutura psíquica seja forte, mas maleável, resistente à quebra. A sabedoria de Jung nos oferece um mapa para a alma. E esse mapa nos lembra que não há atalhos. A verdadeira força nasce da integração do material mais sombrio. E ao fazer esse trabalho interno, você se alinha com as forças cósmicas da totalidade e da verdade, garantindo que o seu destino seja de crescimento e não de colapso. O universo não engana. Ele apenas reflete a verdade que você escolhe manifestar. A sua escolha é o seu poder. Nós terminamos esse mergulho no inconsciente com a certeza de que a lei é implacável para aqueles que vivem na negação. Mas para aqueles que buscam a consciência, a lei é um farol que guia para a totalidade. Você não está sozinho nessa jornada.
Você está conectado ao vasto mar do inconsciente coletivo, e a verdade é a âncora que impede o seu naufrágio. A sua individuação é a sua redenção. Que a verdade da sua alma seja o seu único guia. Permita que essa percepção se instale profundamente, transformando não apenas a sua visão do mundo, mas a sua relação consigo mesmo. O conhecimento dessas 10 leis é um tesouro que deve ser guardado e praticado. Se você chegou até este ponto da jornada, é porque a sua alma está sedenta pela verdade e pela profundidade. Você é parte daquelas almas que se recusam a viver na superficialidade da persona. Você escolheu a trilha do discernimento. Reúna o conhecimento destas 10 forças, pois elas são o seu mapa para a liberdade. A ressonância do vazio é a certeza de que a falsidade atrai mais vazio. A integridade da sombra é a garantia de que o que você nega em si, você ataca no mundo. O retorno energético da manipulação é a prova de que a drenagem leva ao esgotamento. A individuação invertida é a condenação de viver a vida de um fantasma. A rigidez contra o fluxo é a causa da inevitável quebra. A insustentabilidade da máscara é o peso da mentira que não pode ser carregado para sempre. A distorção e o espelho quebrado é a imposição da realidade sobre a ilusão. A causalidade e o retorno da culpa é o pagamento da dívida da irresponsabilidade. A autenticidade e a alienação é a escolha entre o significado e o vazio existencial. E o ciclo de compensação é a montanha-russa que força o ego a retornar ao seu lugar. A sua tarefa é ser o observador calmo diante do turbilhão do ego alheio. A sua paz é a sua maior vitória. Se a sua jornada foi iluminada por estas profundas percepções da psique, se você sentiu o peso da sombra sendo levantado e a sua consciência se expandindo, celebremos este momento de crescimento. Curta este vídeo para ancorar essa energia de autenticidade em sua vida. Comente abaixo usando uma única palavra, a sensação de libertação que este conhecimento lhe trouxe. E assim, você ajuda a nutrir a nossa comunidade de buscadores. Compartilhe este roteiro de almas para que outros possam se proteger e iniciar sua própria jornada de cura. E por fim, inscreva-se no canal para continuar a construir a ponte entre o seu mundo consciente e a sabedoria infinita do seu inconsciente. O trabalho da alma é contínuo e a verdade é a única bússola que precisamos. Avance com integridade,